Voltando aqui, pessoal, primeiramente sejam muito bem-vindos aqui ao workshop de multiversionamento, né? O nosso terceiro workshop sobre o tema. Hoje o workshop ele vai ser ministrado aqui pela própria Pirs mesmo, tá, pessoal? E antes da gente iniciar, eu gostaria só de passar aqui esses recados iniciais com vocês, justamente para a gente poder aqui garantir a fluidez da agenda, tá? O nosso objetivo é que a gente consiga apresentar bem aqui sanar todas as dúvidas dos membros presentes na reunião, tá bom? Então, sim, né, nossa agenda está sendo gravada e o vídeo vai ser disponibilizado posteriormente aqui no canal do Open no YouTube, tá? E a gente também vai disponibilizar a referência desse vídeo no portal do desenvolvedor, conforme a gente já faz aqui com os nossos workshops, tá? A gente está com um tempo previsto aqui de 45 minutos de apresentação, mais ou menos, tá, pessoal? Então, para garantir que a gente vai conseguir apresentar tudo e também sanar as dúvidas das participantes aqui, a gente pede para que as dúvidas sejam anotadas durante a apresentação, tá, pessoal? E aí, no final aqui, a gente vai ter uma roda de conversa, um momento de dúvidas aqui, que a gente vai conseguir atender todo mundo, tá? Então, durante a apresentação, a gente não vai estar respondendo as perguntas, tá? Mas ao final aqui, a gente vai ter a roda de conversa para atender todos, tudo bem? Então, sem mais delongas, pessoal, a gente vai entrar aqui agora no nosso terceiro workshop de multiversionamento, né? Para trazer instruções sobre como operar no novo modelo. A nossa agenda vai cobrir todos estes 5 tópicos aqui. Primeiro, nós vamos iniciar com o histórico do multiversionamento, né, o contexto de como ele surgiu aqui no OPIN, as suas características e também as limitações desse modelo atual, tá? Com base nisso, né, vamos ver aqui que foi elaborada uma nova política de versionamento para o Open Insurance no segundo semestre do ano passado, política essa que veio aqui para trazer novas diretrizes, inclusive para suportar o novo modelo que a gente vai apresentar para vocês aqui no tópico 3. Depois a gente deve entrar aqui no tópico de governança para falar de cronograma e como será aplicado o primeiro ciclo de convivência nesse novo modelo, e depois, conforme eu comentei aqui, ao final a gente vai ter uma roda de conversa, uma sessão de dúvidas aqui para a gente bater um papo sobre multiversionamento, tudo bem? Então, vamos começar aqui, pessoal, para falar do histórico do multiversionamento. Nada mais aqui, na verdade, né? Antes de iniciar, vamos começar pelo começo. O multiversionamento é justamente a possibilidade da gente operar duas versões da mesma API, por exemplo, em ambiente produtivo, né? Multiversionar nossas APIs. A primeira vez que esse tema surgiu aqui no Open Insurance foi devido a um estudo de interoperabilidade entre o OPIN e o Open Finance, né, de maio de 2022 a novembro de 2023, através da resolução conjunta número 5, justamente resolução conjunta, porque foi feita em conjunto pelo Bacen e pela Suzette, né? Deste estudo de maio de 22 a novembro de 2023, surgiu um modelo de multiversionamento para 3 APIs específicas da fase 1, né? Previdência, risco, capitalização e pessoas. Justamente essas 3 APIs, porque na fase 4 do Open Finance, pessoal, o Open Finance passa a consumir dados de outros ecossistemas. E do Open Insurance, né, são consumidos aqui os dados dessas 3 APIs de fase 1, no qual aqui são geralmente os tipos de seguro, né, que são prestados aqui pelos bancos também, tá? É importante ressaltar que esse multiversionamento leva em consideração aqui as APIs do Open Insurance como referência para versionamento, de maneira que o Open Finance não faz o versionamento dessas APIs somente quando eles precisam seguir aqui a evolução do Open Insurance, tá? Nesse contexto aqui de maio de 22 a novembro de 2023, ainda era permitido no OPIN que houvesse a quebra da compatibilidade do contrato de dados em versionamentos minor, né? Então, além de você indicar qual era a versão major que você quer consumir, por ter ainda quebra de compatibilidade na versão minor, você também precisava discriminar essa versão para o transmissor, né? Então, para que o modelo pudesse ser atendido, foram incluídas nessas 3 APIs de fase 1 ainda os parâmetros adicionais XV e XMINV, que respectivamente aqui indicam qual é a versão máxima suportada pelo receptor, e o XMINV, qual é a versão mínima suportada por este receptor, tá? Importante ressaltar também que esse modelo de versionamento para essas APIs comuns aqui entre Open Insurance e Open Finance, tá? Foi estabelecido nas normas, aqui se eu não me engano no manual de APIs, que a convivência entre os ecossistemas para essas APIs aqui deve ser sempre de 180 dias, tá, pessoal?
Então, basicamente aqui, né, de uma forma geral, como está funcionando esse multiversionamento hoje aqui na fase 1. Vamos supor aqui que nós estamos em convivência de versões de fase 1, né, de uma versão 1.3 para uma versão 1.4, né? Lá no Open Finance, o pessoal vai estar na versão depreciada, vamos colocar dessa maneira, né? E eles vão começar a iniciar o desenvolvimento para alcançar essa versão 1.4. Enquanto isso não acontece, eles consomem, né, as versões que eles têm disponíveis, que no caso seria a 1.3, né? Então, esse receptor vai fazer uma solicitação ao transmissor no seu endpoint V1, né? Passando aqui nos cabeçalhos da chamada, né? Nos parâmetros XV e XMINV, que ele vai indicar, na verdade, né, que ele recepciona a versão Major 1 e a versão Minor 3, né? Recepcionando a versão 1.3 somente, né? Então, o receptor vai fazer essa chamada no transmissor, o transmissor vai analisar aqui, né, esses parâmetros do cabeçalho para entender que ele tem que retornar a versão 1.3 e não a 1.4, né? Após essa análise, aí sim ele retorna o response solicitado por ele, né? Então, aqui, pessoal, a gente consegue já enxergar algumas limitações, né? Como, por exemplo, que esse modelo ele foi pensado para atender justamente a convivência entre os ecossistemas, né? Então, hoje ele abrange ainda somente essas 3 APIs de fase 1. As demais APIs de fase 1, 2 e 3 do PIN não tem um modelo de multiversionamento aplicado para elas, né? E caso a gente precisasse estender esse modelo que a gente vê em tela, a gente precisaria de implementação aqui para incluir esses parâmetros nas demais APIs, e também os transmissores precisariam aqui replicar essa lógica de análise dos cabeçalhos para todas as outras APIs também, tá? E hoje esse modelo de multiversionamento, né, como ele surgiu lá naquele contexto de 22 a 23, quando era permitida aqui a quebra do contrato de dados em versões minor, né, hoje ele já não seguiria aqui o padrão do versionamento semântico, né, que é um novo padrão adotado aqui pelo PIN em 100% das suas APIs, né. A gente vai ver aqui que o versionamento semântico ele prevê a quebra da compatibilidade do contrato de dados somente nas versões majors, tá? Então, partindo dessas limitações aqui, pessoal, já entrando numa visão geral da política de versionamento, no segundo semestre de 2025, houve diversas discussões aqui, longas agendas no GT de dados, né, para que a gente pudesse promover aqui a melhoria da nossa política, né, inclusive com diretrizes que viessem a suportar aqui o novo modelo de multiversionamento que a gente vai apresentar na sequência. Então, em 19 de setembro de 2025, o CEDOR, né, o Conselho Deliberativo do Open Insurance aqui, deliberou a atualização da nossa política do OPIN, que hoje contempla todos esses itens aqui, tá? Inclusive, pessoal, vou pedir aqui para a Débora deixar no chat para vocês o link dessa política no portal do desenvolvimento. Hoje aqui nós vamos entrar somente nesses tópicos em negrito, que são justamente as atualizações promovidas na política aqui, que a gente suportasse esse novo modelo, mas eu já faço aqui um convite, recomendo, pessoal, que, se possível, vocês consigam aqui acessar o portal e ler na íntegra aqui o documento, que está bem bacana, bem completo, traz de forma bem transparente aqui tudo que a gente tem sobre versionamento e aplica sobre versionamento de APIs no Open Source hoje, inclusive o nosso multiversionamento, tá? Então, o que o novo multiversionamento, pessoal, ele traz aqui em relação àquele multiversionamento de fase 1 que nós vimos há pouco, né? Primeiro que o seu escopo ele deixa de ser somente aquelas 3 APIs da fase 1 para englobar todas as APIs de fase 1, 2 e 3 do PIN, né? Então, a gente cobriria aqui todas as APIs de dados abertos, compartilhamento de dados na fase 2 e de iniciação de serviços na fase 3, né? É muito bem descrito dentro da nossa política, né? As definições do que são majors, minors e patch, né? Os tipos de versionamento que nós aplicamos conforme o versionamento semântico, bem como as alterações que se encaixam em cada uma dessas categorias nas nossas APIs, né? Então, tem uma legenda bem clara agora. Também foram definidas aqui diretrizes relacionadas às versões em produção, né? Então, quantas versões uma participante pode ter, que versões são essas, né? Bem como vai se dar a convivência entre essas versões, né? E quando inicia, quando termina, a partir de quando a estrutura vai começar a validar, por exemplo, o cadastro das participantes, né? Um item que já era praticado pelo ambiente, mas agora a gente traz de forma definitiva e explícita na nossa política, né? É o versionamento major na URL, né?
Já adianto aqui que, a partir de agora, a gente não vai mais utilizar os parâmetros XMIN, XMIN-V e XV para definir ali quais são as versões máximas e mínimas suportadas, né? O versionamento Major na URL e a própria URL da API vai ser aqui agora, né, o nosso parâmetro para entender quais são as APIs que podem ser consumidas e se as suas versões podem também ser consumidas, tá? E, principalmente, né, o nosso novo multiversionamento, ele vem aqui para mitigar as falhas de fluxo por diferença de versões entre participantes, né? Então, quando tinha, por exemplo, aqui um hotfix major ou um lançamento na release de melhorias, né? A gente tinha aqueles casos onde uma participante já tinha conseguido atualizar a sua versão e desligar a versão anterior, enquanto outras participantes ainda não conseguiriam atingir o mesmo patamar, né? Então, por exemplo, a gente tinha um participante receptor numa versão A que ia fazer uma chamada para um transmissor, mas esse transmissor já estava numa versão B. Então, esse multiversionamento vem justamente para solucionar esse tipo de transição em produção. Tá? Então, passando aqui de fato agora para o novo multiversionamento, e o exemplo aqui para tangibilizar para vocês o fluxo, pessoal, a gente trouxe algumas premissas aqui, inclusive tá aqui tudo isso descrito de forma bem mais destrinchada na política, tá, pessoal? De novo, eu recomendo aqui que vocês consultem o documento e leiam ele na íntegra, tá bem bacana. Aqui a gente vai trazer as principais premissas, né, que deixam aqui esse modelo de pé hoje, né? O primeiro deles é, de fato, a aderência total ao versionamento semântico, né? Conforme as definições major, minor e patch aqui dessa metodologia. E o versionamento semântico, ele vai dizer que a versão major é a única versão que pode receber uma quebra do contrato, ou a quebra de compatibilidade do contrato de dados, tá? A versão minor e a versão patch, né, elas vão ser alterações em itens já existentes, né, e que mantém a compatibilidade do contrato de dados. Ou seja, se eu versionar minor ou se eu versionar patch, não necessariamente eu preciso atualizar a versão da minha API para me manter comunicável com o resto do ambiente, né? Entrando já no segundo quadrinho aqui, a convivência para versões majors dentro do OPIN aliás, a convivência de versões dentro do PIN será somente para versões major, né? Então, já que uma versão mais dentro da mesma major, elas são compatíveis, né? Eu não preciso me atualizar, esse tipo de versionamento aqui não exige uma convivência, ele já tem uma convivência natural, vamos colocar dessa forma. Já a versão major, a gente vai precisar de um mecanismo para fazer com que essas versões possam conviver, que é justamente esse novo modelo de versionamento, tá, pessoal? Conforme eu havia comentado aqui, a gente formalizou a questão do versionamento major na URL, né? E é somente esse tipo de versão que deve ser apresentada aqui, tá, pessoal? E vai ser pela URL que o receptor vai saber o que o transmissor tem disponível e ele pode chamar para consumir, e vai ser pela URL que o transmissor precisa saber aquilo que ele vai devolver para o receptor, né? Então, XMIN-D e XV não serão mais utilizados aqui, tá? A nossa referência vai ser sempre a URL cadastrada aqui no diretório de participantes, tá? Com relação às versões que podem ser mantidas em produção, foram definidas que a quantidade de versões será 2 versões e versões majors, tá? Somente durante a convivência, onde essas versões vão ser a versão current, recém-certificada pela participante e que entrou em produção, e a versão deprecated, que é a versão substituída em depreciação do ecossistema, tá? Então, serão somente 2 versões convivendo para a mesma API com esses status aqui de versões, tá? Sobre ciclos de convivência, aqui foram definidos 2 ciclos, né? Um ciclo de convivência relacionado a APIs exclusivas do OpenInsurance e um ciclo de convivência para APIs comuns ao OPIN e OpenFinance, tá? Na questão das APIs exclusivas do OPIN, a gente pode ter um ciclo de 45 dias, 60 ou 90 dias, inclusive onde 90 dias é o prazo comum praticado aqui pelo mercado, tá? Se esse versionamento for realizado por uma release de melhorias. Então, o GT de dados pela complexidade da release, né, ou seja, a quantidade de APIs envolvidas, tamanho do backlog e também a complexidade das próprias alterações, vai entender se as participantes vão precisar de um período de convivência de 90 dias, 60 ou 45, para que aquela transição ocorra de forma suave, né? Já no caso de hotfixes, né, aí aqui a gente está falando de hotfix major, tá, pessoal? Lembrando aqui que minor e patch já é compatível naturalmente pelo modelo do versionamento semântico, aqui o GT vai ter que avaliar cada caso, né? Então, se envolve regra técnica ou negocial, se envolve muitas alterações em muitas APIs,
e se essas alterações são complexas, né? Então, conforme a análise de cada hotfix major, o GT vai estipular um cronograma de certificação, cadastro de APIs e também de convivência dessas duas versões em produção e disponibilizar para que as participantes possam acompanhar o cronograma dessas hotfixes, tá? Já para APIs comuns aos ambientes Open e Open Finance, que são o caso daquelas 3 APIs de fase 1, né, capitalização, pessoas e previdência risco, elas vão continuar persistindo com o ciclo de convivência por 180 dias, conforme a norma do manual de APIs, tá? Porque é uma convivência entre ecossistemas. Então, sempre que houver o versionamento dessas 3 APIs de fase 1, a convivência será de 180 dias. Sempre que o versionamento ocorrer aqui, em APIs exclusivas do OPIN, né, a gente vai ter as características definidas aqui, interno do OPIN. Para finalizar a parte das premissas aqui, pessoal, 2 itens de diretório, né? Então, conforme aqui as versões em produção, as participantes vão ter que ter 2 versões majors cadastradas para a mesma API no diretório, né? Conforme os exemplos podem acontecer. E também, pelos princípios do versionamento semântico, né? Não poderão ser cadastradas 2 versões para a mesma API que estejam na mesma major. Então, por exemplo, eu não posso cadastrar lá no meu diretório uma versão 2.4 e uma versão 2.5 para a API de capitalização fase 2. Por quê? Porque pelo princípio do versionamento semântico, versões minor, elas são compatíveis entre si. Então, a participante não precisa manter as 2 versões. Ela apenas vai ter que escolher uma versão minor para que ela possa atuar, né? Disso que, dentro dessa versão minor, ela pode se comunicar com qualquer outra versão minor patch dentro da mesma major, né? Então, o participante não precisa manter essas 2 versões. Do contrário, a gente ainda continuaria precisando daqueles parâmetros adicionais. Esse modelo e não trazer mais. Então, dadas essas premissas aqui, pessoal, vamos entrar num exemplo aqui do desenvolvimento de swaggers, né? Para que a gente possa entender como vai se dar esse fluxo, né? Onde ele muda e onde ele continua igual, tá? Então, a ideia é que a gente utiliza aqui os exemplos da Consciências V2 e V3, que vão ser lançadas agora a Consciências V3 na release 26, a gente acompanha o que vai acontecer em cada uma dessas etapas, né? Tá bom? Então, primeiramente, né, no ciclo inicial aqui, quando a gente está falando da publicação do Swagger no portal do desenvolvedor, que ele entra em versão de desenvolvimento, as participantes precisam aqui, com relação à versão 2, manter a operação em produção, né? E com relação à versão 3, acompanhar o desenvolvimento, sugerindo melhorias, correções e tirando dúvidas sobre as especificações, né? Aqui não tem nenhuma mudança, né? É algo já praticado aqui pelo ecossistema. No status de Release Candidate, que inicia em D-15 aqui a abertura do motor de testes, além das etapas anteriores, né, de sugerir dúvidas, melhorias e correções, a participante ela pode iniciar aqui a implementação já da versão, visto que é um status de maior maturidade, né? Tudo aquilo que já foi solicitado de alteração, correção e melhoria, daqui da versão de desenvolvimento, já foi incluído aqui, né? Então, deve ou espera-se que recebam aqui menos alterações. Já com relação ao AP2, né, ainda segue em produção e a responsabilidade da participante é justamente manter essa versão em operação, tá? No status de certificação, pessoal, que justamente é marcado pelo período de certificação, exatamente, né, quando inicia aqui e quando termina, além das possibilidades dos status anteriores, é esperado aqui que a participante finalize a implementação da sua versão, certifique essa versão contra o motor de conformidade, e aqui no status de certificação da especificação, também já será liberado o cadastro dessa versão no diretório de produção, tá? Com relação a Consciências V2, né, que é o que vem em produção, até aqui a participante ainda precisa manter essa versão operando em produção normalmente, tá? E aí, pessoal, onde D marca o último dia da certificação, tá? E em D+1, a gente vai ter a entrada em produção da nova versão, início da convivência, e também aqui a estrutura já vai começar a validar o cadastro das participantes. E é aqui que a gente começa a ter diferenças no fluxo, tá? O que acontecia anteriormente, né? Quando essa versão nova, ela saía de certificação para entrar em produção, né, no status de current, a versão que vinha em produção, ela passava diretamente para o status de retired, né? Não havia aqui o status intermediário de depreciação. Então, o que acontecia é que havia uma troca coordenada da versão em produção pelas participantes.
E agora não é mais isso que vai acontecer, né? Então, o transmissor, ele vai continuar mantendo o endpoint depreciado disponível e vai adicionar ao seu diretório mais uma versão operacional daquele endpoint, tá? Agora a gente vai dar um zoom in aqui, pessoal, para a gente entender o que vai estar acontecendo aqui no ambiente em volta de D, né? Ou seja, no final da certificação e no início aqui da operação em produção, tá? Aqui a gente tem o mesmo cenário descrito anteriormente, né? Então, numa release de melhorias está sendo lançada uma nova versão da API Consents, tá? Onde vai sair de uma versão 2 para uma versão 3, e para garantir aqui que o fluxo seja funcional, né? O transmissor ele precisa disponibilizar ambos os endpoints aqui, para quem ainda não conseguiu se atualizar e para quem já está atualizado na nova versão, tá? Entretanto, pessoal, para clarificar o entendimento, nesse exemplo aqui, o que a gente vai avaliar? Que o transmissor ele não vai ter conseguido disponibilizar a V3 ainda, ele vai estar atuando somente na V2. Então, se você acessar o diretório desse transmissor, você vai ver lá um cadastro de V2, mas você não vai ver um cadastro de V3, né? Vai ter só esse endpoint disponível, conforme mostra aqui o cadastro embaixo, né? Então, teria só uma Consents versão 2.7, que é o atualmente utilizado pelo ecossistema, tá? Eu, como receptor, né, eu preciso saber o que está disponível do outro lado para que eu acesse um fluxo que esteja operacional, né? Pelas práticas do ambiente, pessoal, já é definido que as participantes batam uma foto do diretório, né? Ou seja, consumam as informações das organizações disponíveis no diretório para que elas não precisem consumir dados do diretório o tempo todo e acelerem aqui a execução dos seus fluxos, né? Aqui não vai ser diferente. Então, eu, como receptor, eu vou acessar o diretório, aqui no nosso exemplo pela API de /participants, né, que é pública, consumir as informações das organizações do ambiente. E nesse momento eu vou verificar que aquele transmissor que a gente viu no slide anterior, ele está com a versão V2 cadastrada somente. Eu não vou achar um registro de V3. Então, neste sentido, né, eu vou ver aqui no meu payload da organização, que no local aqui, né, organização, servidor de autorização, API Resources, API Resource ID, inclusive a gente vai fazer essa parte na prática depois. Que o transmissor, ele só tem a versão 2 de consents, né, e os endpoints V2 aqui. Eu não vou achar um endpoint ou um cadastro V3 de consents nesse caso, né. Então, eu como receptor, sabendo que o outro lado aceita o endpoint V2 ainda, eu vou solicitar o endpoint V2. Eu não vou fazer a requisição do endpoint V3, por mais que meu fluxo de recepção aceite V3, né? Então, perceba, pessoal, que nesse novo modelo aqui, eu não preciso mais daqueles parâmetros e nem vou utilizar mais aqueles parâmetros adicionais, porque a quebra apresenta-se somente na versão major e a versão através do diretório. Eu não preciso enviar uma chamada para que o transmissor analise o receptor pode recepcionar de resposta, né? Então, nesse caso aqui, o que o receptor faria é acionar qualquer um dos endpoints V2, sabendo que o transmissor só consegue suportar naquele momento V2, né? Ah, mas e se o transmissor suportasse V2 e V3? Então, eu como receptor, também suportando V2 e V3, eu já vou trabalhar no fluxo atualizado, até porque depois da convivência é o fluxo atualizado que vai se manter, né? Ah, mas isso agora, eu como receptor, eu só aceito o V2, eu não consegui atualizar meu fluxo de recepção já para a versão 3. Então, se eu como receptor eu só aceito o V2, eu nem precisaria fazer essa consulta, né? Eu chamo direto o endpoint V2 em depreciação, né? Porque todos os participantes já operacionalizaram, já certificaram aquele endpoint, então a gente sabe que ele está funcional e que o fluxo vai funcionar, né? Pelo menos aqui não vai dar erro pela diferença de versões, pode dar erro por causa de outros itens, né? Mas a gente sabe que pela diferença de versões aqui, deveria estar funcional, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso que vai estar acontecendo aqui de forma recorrente, né? Aqui em D, né? E em todo o período de convivência marcado aqui pelo status de depreciação. Então, os transmissores que ainda não conseguiram fazer dentro do período de certificação vão estar disponibilizando o cadastro em produção da nova versão V3, né? E os receptores vão estar fazendo também a atualização do seu fluxo de recepção, mas mantendo a sua foto do ambiente, do diretório, das organizações disponíveis, né? Bem como endpoints, versões e servidores de autorização atualizado, para que quando você for fazer uma chamada como receptor,
você já saiba se a participante do outro lado já está com o fluxo atualizado e você pode ou não chamar um endpoint V3 ou deve seguir para aquele participante chamando um endpoint V2. De qualquer maneira, sempre haverá um endpoint operacional disponível para que o fluxo continue funcionando, né? Nesse caso aqui, né, quais seriam as responsabilidades da participante, né, o papel da participante? Se ela não tiver conseguido ainda certificar e realizar o cadastro no período de certificação, ela precisa agora, com mais urgência, fazer isso em produção, tá? Conforme eu comentei, a partir de D+1, inicia a operação do ambiente como um todo em produção naquela versão, a convivência das versões e também já é iniciada a validação da estrutura do cadastro das participantes, tá? A partir desse momento, as participantes devem disponibilizar e manter operacionais os dois endpoints, tá? Para que os fluxos funcionem para quem está desatualizado e para quem já está atualizado, né? E aí, salientar aqui, né, que o período de convivência para essa release, inclusive, pessoal de fase 2 e 3, já foi estipulado pelo GT de dados como sendo de 90 dias, né? Então, de D a F aqui vai ser um período de 90 dias, onde as participantes vão estar com duas versões majors para uma mesma API em produção, tá? Então, esse aqui é o ponto desse slide. E o que vai acontecer agora, pessoal, quando a gente tiver aqui IF+1, né, que quando se encerra a convivência e o ambiente passa a utilizar somente a versão mais recente, né? De novo, a gente naquele momento do cronograma, e aí, assim, o que é esperado previamente ao início da convivência, né? Que somente a versão antiga esteja cadastrada para a API, né? Então, a gente vai iniciar a convivência ainda, então só vai ter essa versão cadastrada para os transmissores. Durante a convivência, que tem as duas versões, né? A versão recém-certificada e a versão em depreciação para a mesma API. E pós a convivência, que tenha somente a versão mais recente disponibilizada para acione e transmissão dos dados, né? Então, aqui, no final do período de convivência, lá em F, né, tanto os receptores quanto os transmissores vão conseguir acionar os ambos endpoints, né, e também disponibilizar para acesso ambos os endpoints, de modo que em F+1, o receptor vai conseguir acionar só o V3 e o transmissor vai disponibilizar só o V3, tá, pessoal? Dessa maneira, é esperado que de F em diante, a gente tenha conseguido fazer a transição da versão utilizada em produção sem grandes impactos aqui para as participantes, tá? Então, novamente, F aqui vai marcar o fim do período da convivência, né, que a gente viu aqui, que é de 90 dias, e em F+1, as versões indicadas como retard deverão ser removidas de produção, né? Então, é esperado que as participantes aqui operem somente com a V3 após essa data, né? E aqui garantir, né, a atualização daquela foto do diretório para que nenhuma sujeira, vamos dizer assim, faça um receptor, por exemplo, acionar um endpoint que nem esteja cadastrado mais, porque ele não atualizou o seu cache em relação à foto atual do diretório, tá bom? Aqui agora, pessoal, a gente vai fazer do lado do transmissor um cadastro no diretório de Sandbox para vocês verem lá, então, como vai ficar esse cadastro, tá? Marcaria ali a disponibilização e produção da versão pela participante, inclusive o início do multiversionamento, né? E do lado do receptor, a gente vai fazer aqui uma consulta API de participants, ambos os itens do diretório de Sandbox aqui, tá, pessoal? Para vocês validarem que, de fato, todas aquelas informações necessárias, elas vêm aqui nessa chamada, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu diretório de Sandbox, pessoal. Vocês vão entrar no diretório, né? Vão encontrar aqui essa tela. No meu caso aqui, eu vou fazer pela instituição da Peers mesmo, né? Vou acionar aqui servidores de autorização, que é onde a gente guarda as nossas APIs, vamos colocar dessa maneira. Para o cadastro, pessoal, eu vou utilizar aqui o servidor de testes, tá? Mas para consulta lá depois do receptor, eu vou utilizar o teste 2, que eu já deixei previamente cadastrado para garantir que vai aparecer atualizada a chamada, tá? Então, vou fazer aqui um cadastro com vocês no servidor de testes. Dentro do servidor, eu vou acessar aqui recursos de API, tá? E aqui, pessoal, eu até deixei cadastrado uma também para vocês observarem, né? Mas aqui a gente tem Enxuga-se Person 1.6, né? Tá ativa, e Enxuga-se Person 2.0 também está ativa, tá? Eu vou cadastrar uma outra aqui que não tem, por exemplo, Enxuga-se Capitalization, que seria fase 2, né?
Então, ao invés de eu vir aqui, por exemplo, sei lá, e cadastrar um novo endpoint V2 aqui, não vai ser isso que eu vou fazer, tá? Até porque a versão, ela é uma característica do recurso como um todo. Então, se eu viesse aqui cadastrar um endpoint V2 dentro dessa API, desse recurso estaria incorreto, tá? Então, é um novo recurso de API. Vou selecionar aqui a API que eu quero cadastrar, tá? A versão aqui, no caso, vai ser a versão 2, que é a versão que a gente vai certificar na release de melhorias. Vou clicar aqui em salvar. Ela já apareceu aqui em cima, né? No diretório de Sandbox não vai exigir isso, tá, pessoal? Mas quando vocês forem fazer em produção, nesse momento aqui, vocês também vão ter que indicar aqui qual é o link de certificação da API, né, que vocês fizeram lá no motor de conformidade, que está com status PESD, né, pessoal? Vou colocar aqui a versão 2. Ele vai gerar aqui para mim os endpoints, né? Nesse momento aqui eu também vou ter que registrar o link da certificação. Mas percebam que eu consigo cadastrar aqui duas versões major, né? E que esse cadastro ele também fica ativo para as duas versões, tá? Para 1.5 e para 2.0. A partir do momento que eu faço esse cadastro, eu já estou indicando para as participantes que essa versão 2.0 está disponível para consumo e operacional, e eu também já estou indicando para as participantes que eu estou multiversionado, tá, pessoal? Então, esse aqui é um ponto bem importante. É assim que vai funcionar o cadastro, sempre colocando um novo recurso de API. Abrindo o Postman aqui agora, para a gente fazer um exemplo ali da recepção, eu estou aqui com o endpoint da API de Participants, né, que é uma API pública do diretório no ambiente de Sandbox, e aí eu vou fazer aqui a consulta com vocês dessa API, né? Aqui deu o status de 200, ok? Né? Deixa eu só aumentar um pouquinho a nossa tela e dar um Ctrl F. Já está até aqui, né? A instituição que eu busquei lá, que eu fiz o cadastro, né, foi da própria Peers, né? Então está aqui o Organization ID, inclusive. Essa é uma API que ela vai retornar todas as organizações ativas, né, e as informações dessas organizações. Então, conforme a gente viu lá no slide, se eu continuar descendo aqui um pouquinho, eu vou achar servidores de autorização, e eu comentei com vocês lá que o servidor que a gente ia buscar era o servidor testes 2, né? Então, não é esse servidor aqui. Eu vou abaixar um pouquinho. Aqui, ó, teste 2. Dentro do servidor de autorização, se eu seguir um pouco mais, eu vou ter que API Resources, onde cada bloquinho desse aqui agora é uma API, tá? É um recurso de API. Então, se a gente for procurando aqui, a gente vai achar as duas versões de consents cadastradas, igual o nosso exemplo, né? Então, por exemplo, a gente já tem consents 2.7, né? Family type, e também os endpoints disponíveis aqui. E se eu seguir um pouco mais abaixo aqui, a gente também vai encontrar a versão 3.0 dessa API cadastrada, tá, pessoal? Então, consents 3.0 e aqui os respectivos endpoints a serem acionados também, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que eu consigo entender por essa consulta? Que essa participante, por exemplo, ela já estaria operacional na versão 3 e na versão 2, Major, né? E ela já está multiversionada. Então, se eu suporto aqui como receptor o fluxo atualizado, eu já chamaria para esse caso aqui o fluxo atualizado, tá, pessoal? Então, novamente, percebam que aqui não se faz mais necessário aqueles parâmetros adicionais, e o importante aqui é que o transmissor tenha disponibilizados ambos os endpoints e os receptores também atualizem aquela foto do diretório com as informações de todas as organizações para saber quais os endpoints que ele pode estar consumindo. Então, novamente, são coisas que já são utilizadas e praticadas pelo ambiente, né? Que a gente não está trazendo nada de novo para os participantes, tá? Falando um pouco agora sobre o primeiro ciclo de convivência, pessoal, ele será aplicado aqui na release de 26, tá? Conforme esse cronograma aqui em tela, e conforme eu adiantei também, o GT de dados definiu que a convivência para essa release, né, para as versões lançadas, vai ser de 90 dias corridos aqui. Então, salientar que a gente já passou a data de 20 do 10, disponibilização em versão de desenvolvimento, e também a liberação do mock opinion e também do motor de conformidade na versão de testes aqui, né? E hoje a gente está aqui, 22/1, próximo ao início da certificação da primeira etapa, né? A certificação dessa primeira etapa vai de 2 de fevereiro a 3/4. E o que é importante salientar aqui, tá, pessoal? Caso a participante, né, ela adiante o cadastro no diretório,
E a entrada no multiversionamento, na verdade, ela também vai ser antecipada, tá? Já a saída do multiversionamento é a mesma estipulada como a saída oficial do ambiente. O que isso quer dizer, pessoal? Vou explicar por esse slide aqui que eu acho que vai ficar mais fácil a tangibilização. Vamos supor que eu, como participante, eu certifico a minha API aqui em 3 do 4, no último dia, e eu também registro essa API no diretório no último dia, em 3 do 4. Em D mais 1, que no caso aqui vai ser na segunda-feira, né? 3 do 4 é uma sexta-feira, eu vou entrar em produção com essa API, eu vou estar multiversionado e vou acompanhar o multiversionamento oficial do ambiente, que é de 90 dias. Mas conforme a gente salientou lá atrás, durante todo o período de certificação, as participantes já vão poder certificar e registrar essa API no diretório. Então, vamos supor que agora eu, como participante, tenho mais poderes tecnológicos e financeiros e eu consigo fazer a minha certificação e o registro dessa API em produção já aqui em 3 de março, por exemplo, né? Um mês antes do fim do período de certificação. Como eu cadastro essa versão no diretório de produção eu já estou disponibilizando essa versão para consumo, o que significa que eu já estou com 2 versões operacionais. Logo, o cadastro aqui, ele também já simboliza a entrada no multiversionamento. Então, a partir desse momento, a participante já vai estar multiversionada. Mas esse adiantamento na entrada em produção e no multiversionamento não significa que a participante vai sair do multiversionamento um mês antes aqui. Ela vai ficar multiversionada até o final do período oficial. Então, nesse caso, ao invés dela ficar 90 dias multiversionada, ela vai ficar 120 dias multiversionada. Então, um outro exemplo, se eu conseguisse certificar e registrar essa API no diretório aqui no primeiro dia, sei lá, 3 de fevereiro, ao invés de eu passar 90 dias multiversionado, eu vou passar 150 dias multiversionado, tá, pessoal? Então, esse é um ponto interessante aqui de salientar para você. Seguindo aqui, então, né, conforme dito, o período de convivência será de 90 dias a partir de 3 do 4, né, 90 dias corridos, deve ser algo em torno aqui de 5 de julho, tá? A gente vai fazer essas comunicações para vocês e definir, né, na verdade não, indicar essas datas para vocês nas nossas comunicações oficiais, tá, pessoal? Assim como a gente já fazia lá com o boletim de fase 1, relacionado ao crime multiversionamento, a gente vai fazer aqui também, e mensalmente, né, lembrar as participantes aqui desta convivência, tá? Para a etapa 2, né, que blocos 4 a 6 é a mesma lógica, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui 2 meses de certificação, mais ou menos, 6 do 4 a 5 do 6, da mesma maneira que o adiantamento do cadastro no diretório representa o adiantamento da entrada no multiversionamento, tá? Segue a mesma linha. E aqui a gente também vai ter 90 dias de convivência, né? Então, deve dar algo próximo aqui na primeira semana de setembro, lembrando que a gente vai comunicar isso aqui mensalmente para vocês, tá? E, novamente, né, vindo aqui por último, lembrar que em D mais 1 a 3 do 4 e D mais 1 a 5 do 6, onde essas datas aqui são sexta-feiras, né, então na segunda-feira imediata que a estrutura já vai passar a validar o cadastro daquelas participantes que ainda não conseguiram já multiversional entrar com a nova versão em produção, tá, pessoal? Seguindo aqui o nosso método já utilizado. Por último, não menos importante, para tirar dúvida aqui já também, né, é um questionamento que sempre chega. Então, na primeira etapa aqui, né, que é o bloco em verde, serão certificados esses ramos aqui, e APIs, né, pessoal? Dados cadastrais, consentimentos, recursos, patrimonial, com exceção de patrimonial garantia estendida e riscos diversos, responsabilidades, riscos financeiros, aceitação sucursal exterior, enquanto que na segunda etapa, rural, automóvel, transportes, aí sim, patrimonial, riscos diversos, garantia estendida, habitacional, previdência, risco e sobrevivência, capitalização, pessoas e assistência financeira, tá, pessoal? Então, essas aqui vão ser as APIs e ramos certificados e que vão conviver, né, em cada um destes momentos de certificação, tá? O conteúdo que a gente tinha previsto para passar com vocês era esse, tá, pessoal? A gente encerra a apresentação prevista por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, antes de mais nada, né? A gente está aqui com 75 pessoas presentes na sala e o workshop é feito justamente aqui para as participantes, tá, pessoal? Momento da gente ter esse contato mais próximo, promover aqui o auxílio na resolução de dúvidas de todos e justamente feito para vocês, tá? Agora eu vou abrir aqui o espaço para dúvidas, tá, pessoal? Então, podem ir deixando aí as dúvidas no chat, ou que se sentir mais à vontade, pode abrir o microfone também e compartilhar a sua dúvida aqui, que a gente vai
tentar responder todas as dúvidas aqui da melhor maneira possível, tá? Bom, fiquem à vontade agora para abrir o microfone e mandar a dúvida aqui no chat. E salientar também, pessoal, que se precisar aqui, a gente estende um pouco mais também, tá? Não necessariamente a gente vai sair da sala aqui às 4, caso alguém tenha mais dúvidas, gerem bastante dúvidas aqui, a gente vai seguir até responder todas as dúvidas possíveis, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Sherdson, acho que é isso, por gentileza. Sherdson. O microfone está fechado, tá? Não, acho que meu microfone abriu só agora. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Para a questão da PCM, Plataforma de Coleta de Métricas, muda alguma coisa esse versionamento que está sendo implementado? Aqui o esperado, tá, é que conforme sejam disponibilizados novos endpoints e as transações forem acontecendo em ambos os endpoints, eles vão ser reportados em ambos os endpoints, tá? Eu acho que segue o padrão já aplicado para o ambiente aqui, tá? Era essa a sua dúvida? Ou algum ponto sem ser respondido, Charlson? Sim, obrigado. Era mais avaliar se a gente teria impacto aqui, alguma rota nova, algo nesse sentido. Perfeito. Aí tem o Rodrigo aqui na sequência. Rodrigo, por favor. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Boa Guilherme, tarde. só uma dúvida rápida. A gente está falando aqui que está sendo uma major, né? Essa entrega. Isso vai se estender para as minors também ou não? Hoje a gente sempre remove a minor, né? A anterior e deixa só uma para compliance lá com o monitoramento, né? Ou vai ser uma coisa específica para major ou também está pensando para as minors futuras? É específica para as majors, tá, Rodrigo? Fechou. Como a gente viu agora lá, as minors, elas naturalmente são compatíveis pelo versionamento semântico. Então, o que vai acontecer caso a gente lance minors é que a participante ela vai entender se ela vai atualizar na versão, se ela vai operar na versão que ela tá ou se é mais vantajoso atualizar, tá? Inclusive, esse versionamento minor, tá? Ele não vai ser exigido, né? A participante vai entender se ela precisa se atualizar ou não, porque é uma versão compatível com as demais dentro da mesma major. Não, fechou. Obrigadão. De nada. Marcos? A minha pergunta é, esse prazo de 6, o prazo final é 4/6, né? Para entrega da convivência ali, né? Esse 5/6 aqui, né? Vamos lá. Aqui, 5/6 é o limite, né, para você registrar a sua certificação e registrar no diretório. 5/6 marca o início da convivência. Ou seja, o limite para mim, então, seria 4/6 aqui, certo? Para eu ter tudo... 5/6 ainda. De D mais 1 que isso, começa. D mais né? 1, que D mais 1, mas eu estou colocando D cravado. Okay. Né? Beleza. Então, esse prazo foi definido no GT de dados que seria esse. Você sabe se isso? Você sabe se já existe algum movimento, se alguém já manifestou o interesse em pedir um prolongamento desse prazo ou não? Ou não, por enquanto não tem nada? Certificação, não, tá? Inclusive, esse aqui é o prazo acordado com o conselho, tá? E sinalizado ali ao regulador também, tá? Ah, tá. Mas é o prazo de certificação. E esse cronograma exclusivo, acho que é Marcos, né? Ele não foi definido para o multiversionamento, tá? Esse cronograma foi definido em 2025, quando disponibilizamos essa release, tá? Já tem um tempo considerável que esse cronograma já está apresentado. Mas na release não tinha o multiversionamento, né? Não, perfeito. Eu tô falando das datas. Tá, não, de fato... o meu questionamento mais é pela inclusão do multiversionamento. Ah, tá. É por isso. Aí acho que é importante salientar aqui, pessoal, talvez não esteja claro, mas o período de multiversionamento é esses trechos pintados aqui, tá? Então, o multiversionamento foi adicionado a esse cronograma aqui, justamente porque as versões que a gente vai lançar nesta release, elas são todas majors, tá? Jéssica, estava com a mão levantada? Você gostaria de fazer uma pergunta ou já foi respondido? Não,
só para. Bruno acabou mandando aqui, mas é só complementando a fala do Tomé, é que o Tomé falou que a entrega é 5/6. Aí só tem que se atentar ao bloco, tá? O bloco de 1 a 3 é 3/4 e de 4 a 6 é 5/6. Essa é a Não, eu atenção falei, mesmo. desculpa, É que eu você não usei. pensou em. Isso. Isso, Eu sim. tô pensando no meu quadrado, Navi, desculpa, Jéssica. Eu tô imagina, mas pensando é aqui só no. um. Aham, É que no meu caso é Prev, né? Então eu bati o isso. olho ali em Prev O seu e. é 5 mesmo. O meu é 6. 5/6, o seu. Isso. Isso. Desculpa, Jéssica. É 6 aqui, Imagina. Prev, risco e sobrevivência. Isso. É mais essa confirmação mesmo. Obrigada. De nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, pessoal. As datas aqui estão certinhas, isso mesmo, viu, Bruno? Obrigado por sinalizar aqui no chat também. Temos mais dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, é o momento de vocês participarem aqui também, tá? Lembrando que caso depois surjam dúvidas, assistindo uma gravação aqui, né, ou discutindo o tema com os colegas, a gente está disponível para responder também via chamada ou via o e-mail do GT de Dados ou do secretariado, caso seja a opção de vocês também, não tem problema, tá? Mas se quiser trazer aqui agora também, a gente está aqui para isso. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, sem mais manifestações aqui, eu entendo que talvez esse momento aqui, então, esteja claro, tá? Mais uma vez aqui, vou colocar-me à disposição para responder as dúvidas via os chamados ou via o e-mail aqui do GT de Dados do secretariado, caso venha a surgir mais para frente, tá? Do contrário, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no workshop. Foi muito produtivo ver todos vocês aqui. A sala cheia, a gente prepara os materiais e as apresentações justamente para vocês, pessoal. Sem mais delongas, então, agradeço aqui a presença de todos e até mais. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigada, tchau, Gui. Obrigado, pessoal. Boa tarde.